Rapaziada, Palmeiras de fato jogou mal mesmo pra ter empatado com o Cerro. De fato não mereceu. De fato, 3 zagueiros ou 3 defensores. Realmente não dá, cara. Não dá com esse time. Bom, eu tenho a minha opinião, tá? E a minha visão tática sobre esse tema. Pra mim, 3 defensores não é o pior dos mundos dentro desse time do Palmeiras. Mas, quando você não tem o restante dos jogadores nesse sistema para poder aproveitar o que de melhor tem, cara, o time fica capenga, tá ligado? O Palmeiras tem um problema muito grave entre os 3 defensores, onde 2 ali, ok, e 1 que sempre é o da direita, que não corresponde e que soma o barra ala, o barra meia direita, que também não corresponde na fase defensiva. E do outro lado a gente vê uma coisa bem ao contrário, que o ala do lado esquerdo, né? Ou o ME, o meia esquerda no esquema do 3-4-2-1, 3-4-1-2, é o Piquerez, cara. E o Piquerez não é um jogador que apoia da qualidade que esse sistema tático exige. Ele apoia, como qualquer outro lateral, vai até o fundo e cruza. Às vezes arremata no gol, não com tanta qualidade, mas ele não tem o refino do quê? Passe. E esse sistema exige que os 4 do meio campo, nesse caso do Palmeiras, Alan, Andréas, Marlon, Piquerez, tenha bom passe. Alan, ok, apesar de ele ser mais driblador. Piquerez, a fase defensiva dele chama mais atenção. Passe e tá voltando de lesão. Marlon e Andréas tem passe, mas o Marlon e Andréas tem também outras questões táticas que desfavorecem nesse sistema, que é a marcação, tá? Andréas e Marlon não são bons marcadores, eles não são jogadores que dão bote, eles são jogadores que cercam. Então, no antigo 4-2-2-2 do Abel, o Palmeiras sofria muito com isso, porque ficava um buraco entre os volantes, né, Marlon e Andréas, até os meias, Alan ou John Arias, ou Maurício ou Arias, ou quem é que fosse ali naquele sistema do meio, porque o ataque sempre era Vitor Roque e Flaco. Bom, galera, vamos ver aqui. O Palmeiras dominou o jogo ontem, isso é fato, tá? Apesar do Cerro chegar com perigo, porque era a proposta desse Cerro, contra-atacar as costas dos barra meias, barra alas, tá? Na direita ele achava, na esquerda não tão pouco. O Palmeiras dominou o jogo, teve chances de fazer gols, mas assim, o trio de ataque, o tripé do ataque ali, cara, falha muito. Não trabalham entre eles a bola, quem pega a bola tenta finalizar. A gente vai ver isso nesse react. Esse react é do canal Gonzi neles, tá? O crédito vai estar aí na descrição. E eu vou pegar o seu react dos melhores momentos, não do vídeo inteiro. Então bora lá, ó. Ó, aqui começou. Meu fone não tá funcionando. Pera, construção. Opa. Construção de escanteio, certo? Se a gente viu ali, o Arias pegou. Deixa eu trocar de fone. O Arias pegou um escanteio curto, jogou pro Alan no meio. Lembrando, o Alan jogava de ala. Aqui, cara, é finalização, não tem jeito. E se eu me lembro, ele bateu muito fraco. Então vamos. Aí, ó, bateu muito fraco. Ó, esse aqui foi o lance do contra-ataque, que foi um erro, na real, né? Se eu não me engano, o Emiliano, ele recuou a bola pro Murilo. E o Murilo, cara, ele tentou rebater, tentou voltar, ele errou. De fato, ele errou aqui. E aqui foi o lance que foi pedido pênalti, mas o VAR não deu, o juiz não deu. E foi o lance que o atacante do Cerro corta e pisa na perna do Carlos Miguel. E obviamente ele cai. E a arbitragem e o VAR não entendeu. Como aqui é um outro lance, tá? De ataque. Então a gente viu um ataque perigoso do Cerro. Assim, gol, né? Chance criada. Aqui, se eu não me engano, foi outro chute do Alan, talvez, ou do Andréas.
É o pessoal criticando o Murilo. Bom, vamos lá. Vou tentar ser mais dinâmico aqui nesse vídeo. Ó, então, construção. Alan, se eu não me engano, na direita. Flaco atacando o espaço, ou talvez atacar... Tinha a orientação de atacar o espaço e o Andreas na sobra. Então o Alan consegue cortar. Aqui você viria o Emiliano Martinez, que seria o terceiro zagueiro pela direita, apoiando, porque nesse exato momento o Cerro entrou com uma linha de 5 atrás, 4-1, então não precisava ter os 3 zagueiros para 1, que se não me engano era o Verratti. Então onde a bola percorre o jogo, ou no Arias na esquerda, né, que a câmera trocada, ou no Alan na direita, o defensivo daquele setor acompanha, tá? Nesse caso aqui o Emiliano acompanhou até o final. E aqui é outra chance que o Alan bateu muito fraco. Cara, e é por isso que eu falo, esse tipo de lance, quando a gente vê um 3-4-3 na Europa, esses jogadores do meio campo, que são os alas, como a gente conhece, esses jogadores, eles precisam ter muita qualidade de passe e finalização, porque são esses tipos de lances que acontecem para ele quando não tem espaço para construção com os 2 atacantes, ou com os 3 atacantes, ou com os 2 meia que chega com 1 atacante. Nos casos, o Palmeiras jogou com 2 atacantes. Então, cara, são chances que são criadas que tem que aproveitar, mano. Não tem jeito, tem que aproveitar. Aqui vem a torcida, certo? Eu vou passar para deixar mais dinâmico. Bom, situação de escanteio pro Palmeiras. Palmeiras que faz tempo que não tem essa ofensividade assim, bola aérea. Já foi conhecido muito por ser um time muito forte de bola aérea. De escanteio, né? Com Scarpa. Ó, bola do Andreas. Curto. Chute do Vitor Roque no gol. E o Flaco isola. Outra chance perdida, tá? Aquilo ali. Chance de gol. Clara. Tinha muitos jogadores na frente, né? Tem a situação de falta no Vitor Roque. Poderia... Ó, vamos voltar aqui. Bom, construção de novo, rapaziada. Ó, deixa eu ver. O Barbosa sobe uma linha, tá? Lembrando que o Cerro tava jogando com as linhas muito recuadas. Aqui é o Arias, tá? Então o Arias fazia o tripé. Marlon, Arias e Andreas na construção, né? Depois o Arias abria, se for conveniente. E alguém do meio descia, no caso era o Flaco Lopes. Então você vê o Barbosa, é o 2, né? Barbosa conseguiu, tocou pro Vitor Roque, olha a construção explicada, né? Vitor Roque, Flaco, e aqui era o Alan fechando, né? Por isso que eu falo, o Alan desse sistema 3-4-3 e qualquer outras variações, ele tem que saber fechar, ele tem que saber fazer o facão, passe ou chute, ele tem que saber. Aqui, ó, voltou pro Alan que... Tava impedido, né? Mas ali eu acho que ele finalizou mal mesmo. Então outra chance. Não, pedido não conta. Então vamos pro segundo tempo. Bom, segundo tempo. Segundo tempo o Palmeiras não alterou o time, né? Nem a postura. Se vocês verem aqui, ó. Vitor Roque, Arias e Flaco. Né? Flaco dando o primeiro combate. Com o Marlon e o Andreas um perto do outro, né? Os dois Alans estavam na linha, né? O Alan aqui, o Piquerez ali, na esquerda, no caso, né? Ó, novamente. O Alan rompeu a linha. Rompeu a linha não, né? Ele foi buscar a bola. Não lembro o que aconteceu nesse exato momento que ele foi pro meio, tá? Eu não lembro se o Abel foi esse momento que o Abel abriu os 4. Então ele jogou o Emiliano mais pra lateral e liberou o Alan. E aqui você vê, se eu não me engano pela chuteira, é o Piquerez, o Alan, o Marlon, o Andreas e o Arias. Então, esses 4 do meio, galera, a gente sempre vê uma linha. Eles sempre vão... Vamos ver se é isso mesmo. Sempre vão, ó, funcionar em linhas, tá vendo? Ó, o Emiliano vindo aqui. Então é isso mesmo, ó. Então o Alan construiu pro Arias, que estava jogando no tripé, mas nesse momento ele abriu. Então o Piquerez, ele dá o apoio. E como eu falei no vídeo anterior, o lateral, né? O ala desses 4, que no caso é o Piquerez, ele tem que saber fazer essa entrada, igual ele tentou, né? Entrar. Só que o Piquerez, ele não tem essa qualidade, porque ele é um lateral mesmo, lateral. Ele não é um jogador de meio. Só que foi um chute. Peraí, comemos bola aqui. Vamos de novo.
Ó, aqui foi o chute do Arias na trave, se eu não me engano, foi na trave. Vamos lá. Ó, esse lance aqui foi absurdo, cara. Foi uma construção. Ó, Alan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não me engano, tinha 7 jogadores na zona de ataque. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase o time inteiro do Cerro na primeira linha defensiva. O Flaco, ele consegue o fundo. Cruzou, né? Aqui já estava o Vitor Roque. E o Arias fechando. Show. O Arias fechou, não conseguiu. Sobrou para o André. Olha a construção da sobra, né? Andreas, bom chute. Marlon, razoável. E Piquerez, que deveria ser, novamente, eu vou bater sempre nessa tecla. Esse jogador de meio campo aberto, que muitos no Brasil conhecem como ala, mas não é ala, é o meia esquerda, que teria que saber chutar e finalizar. Então, ó, jogou pro Marlon, que bateu muito mal na bola. Outra chance perdida. Então aqui eu acho que ele já cortou para uma outra chance. Ó, essa aqui foi absurda, rapaziada. A construção dela foi o Alan, tá? O Alan pela direita, deixa eu passar esse aqui. Tá muito perto um lance do outro, né, cara? E se for a transmissão oficial da Libertadores é muito ruim passar aqui. Então, ó, o Alan, ele correu até o fundo, né? Fez uma jogada típica de ponta, cruzou. E o Arias sozinho bateu embaixo da bola. Outro gol perdido. Tá? Outro gol perdido. Ou seja, né, cara? Esse sistema tem seus poréns, mas estava criando, cara. Tem os poréns pro jogador. Ó, o Alan de novo, rompendo essa linha. Chegou na área. Aqui é discutível, né, cara? Ele não deu pênalti, entendeu que não foi nada. Aqui já tinha 1, 2, 3, 4, se não me engano, 5 jogadores aqui na fase ofensiva. 5, 6 jogadores na fase ofensiva. É o que esse sistema 3-4-3 proporciona, é te colocar 6, 7 jogadores na fase defensiva e ficar bem protegido nos contra-ataques. Coisa que o Palmeiras também sofria. Aqui, cara, foi o erro que... Isso aqui eu lembro bem. O Abel tirou o lado esquerdo. Quem caralho agora? Calma. Isso. O Abel tirou o Emiliano Martinez, que estava no lado direito, colocou o Arthur, lateral esquerdo da base, no lado esquerdo. Nisso, nessa movimentação, ele teve que descer o Danilo para defensor direito, Barbosa para centro e o Piquerez para o defensor na esquerda, liberando o Arthur. Só que foi bem quando ele entrou. Então a gente viu o Alan que ele atacou, só que ele não conseguiu recompor na linha de 5. Então ficou um buraco gigantesco, o Cerro aproveitou. Mesmo assim, tá vendo que a linha defensiva toda do Palmeiras... Ó, linha defensiva, ó. Primeiro, segundo, terceiro foi da Bote aqui, ó. Quarto. O Arthur e os 2 volantes. Cara, isso aqui, a linha toda defensiva tava no lance. Mas aqui o Palmeiras deu um azar, que o Alan não tava fechando a linha. A bola foi pro jogador do Cerro. O Murilo foi com o pé mole e foi um gol. Foi anulado, ele tava impedido, mas esses são os problemas, cara. Desse 3-4-3 é um dos problemas que acaba gerando que se não tiver treinamento e repetição, cara. Aqui, ó. Ó, a construção de novo. Vamos lá. Ó, 3, 4. Calma. Ó, Alan, Murilo, Barbosa, Piquerez. Talvez o Marlon aqui. Não. Tá errado isso aqui, ó. Porque, ó. Flaco, ó. Isso mesmo, ó. Marlon. O Andrés subiu uma linha. O Flaco desceu a linha dele para receber a bola. E ele ia trabalhar a bola com o Flaco. E aqui já tava o Arias. E aqui já tava o Arthur. E o Andreas fez a falta que o juiz interpretou, que foi a agressão vermelho, né? Então vamos passar. Eu achei que não foi, mas tudo bem. Achei que foi falta para amarelo. Então, ó, aqui o Andreas saiu. Bom, de novo, construção. Flaco, de novo, Flaco, ele viu que ficando ali, esticando a linha de 5, a bola ele não ia receber a bola, então ele teve que descer. E sim, tá? Os atacantes nesse 3-4-3, eles têm que descer, rapaziada. Eles têm que descer para a linha do meio para receber a bola, caso não, as alas, o corredor lateral esteja congestionado, cara. Então o Flaco desceu, tomou a falta, né, cara? Acontece. Aqui, ó, o Arias trabalhando pelo meio, tá? Aí aqui foi as substituições que acabou cagando o time, né? Ele colocou o Sousa, o Felipe Anderson na do Alan. Eu gostei na do Felipe Anderson na do Alan. Eu gostei de ter entrado o Sousa, mas não gostei de ter saído o Arias. E não gostei de ter entrado o Lucas Evangelista, que é um
É um jogador qualquer. Ah, aqui foi a situação do gol. Lembrando, né? Defesa de 3, quando a bola está na sua zona e você é o terceiro zagueiro pela direita nesse caso, você tem que apoiar. E nesse caso o Murilo achou o espaço, foi até a linha de fundo, cruzou. O Marlon viu o Flaco livre, passou para ele, o Flaco finalizou, posição legal, gol. Tá aqui diante do que estava o jogo, já estava perfeito, tá ligado o resultado. O melhor seria ir pro Paraguai com os 2-0, 3-0, mas diante o que tava, aqui foi uma falta que deu uma briga, então aqui o Palmeiras já estava começando a sofrer. Eu acho que o Gonzi aqui não filmou o gol dos caras, velho. Pra gente finalizar, aqui ó, não filmou o gol dos caras, foi uma falha defensiva com uma falha individual do Carlos Miguel. Isso aí a gente não vai passar pano aqui não. Foi falha do Carlos Miguel, que primeiro veio uma falha defensiva, certo? Tinha o Piquerez de defensor pelo lado esquerdo, o Arthur jogando quase que um ala de lado esquerdo, o Gomes, o Barbosa e, se eu não me engano, o Murilo na direita. Tinha, mano, uma linha D5 perfeita, com o Sousa só saindo pro ataque e o Marlon, se eu não me engano, o Evangelista e tinha mais um, que agora eu não vou lembrar quem, cara. Então, tinha menos um, na verdade, né? Então, o Palmeiras conseguiu tomar o gol, cara, não, nos acréscimos aqui. Foi uma falha, sim. Mas primeiro foi uma falha defensiva e depois uma falha do Carlos Miguel. Lembrando, falha defensiva e falha do Carlos Miguel. E aqui ele só foca no Carlos Miguel. Bom, galera, resumindo, cara, o Palmeiras não jogou mal. Mas, Libertadores, cara. Libertadores. Calma aí, deixa eu me corrigir. O Palmeiras não jogou péssimo, tá? O Palmeiras teve erros no campo, defensivamente. Teve erros ofensivamente. Poderia ser muito melhor. Mas criou. É isso que eu tô falando. Criou, tá? Criou. O Cerro fez um gol por um erro de marcação na direita, onde o Alan não acompanhou até o final. E o time estava reposicionando toda a defesa, tirando Emiliano e jogando Murilo para a direita. Tomou um gol que não valeu e no final tomou um gol pela esquerda, onde tinha 2 jogadores para cobrir e a bola conseguiu passar de todo mundo. O Vegete tentou de carrinho, ele furou, acho que nem chegou a pegar a bola, e o Carlos Miguel, ele falhou, né? Teve um gesto técnico ali que a bola passou por baixo dele e falhou. Cara, o Palmeiras deve se desfazer desses 3 zagueiros, cara. Eu não faria isso agora. Tá? Eu daria mais uma chance, mas é o Abel é muito teimoso. Mas eu daria mais uma chance trocando algumas peças, tá? Algumas peças que eu trocaria. Pelo menos com 2 jogos de insistência. O Alan, eu colocaria o Felipe Anderson para fazer aquela ala. O Alan, eu tentava trabalhar ou pelo meio. Então, eu tiraria o Alan, colocaria o Felipe Anderson. Eu tiraria o Piquerez, esse eu tiraria do time, tá? Tiraria o Piquerez, aí teríamos Barbosa na esquerda, Gomes no meio e Murilo, 3, tá? Com Felipe Anderson, e aqui eu desceria o Arias, tá? Discutível, muito discutível, mas eu desceria o Arias. No meio seria o Marlon. Bom, no próximo jogo não pode ser o Andreas. Eu desceria o Maurício, tá? O Maurício. Lucas Evangelista, ele vai o Lucas Evangelista, mas eu não faria isso. O Maurício com o Alan. Lembrando, galera, vamos lá. Agora eu vou dar uma aula de Palmeiras. O Alan jogou de volante na base, o Alan jogou de meia na base e o Alan jogou de ponta na base. A base do Palmeiras, os jogadores de base, eles são obrigados a jogar em 3 posições no mínimo. O Alan subiu. O Alan não era o jogador para subir. Ele subiu, que o Palmeiras precisava de jogador para o meio campo. Ele subiu, o Abel gostou e ele continuou no time. Hoje ele é ponta, mas ele subiu como meia. Então eu colocaria Marlon, Alan e Maurício. Show? Os 2 no ataque, Vitor Roque, Flaco. Então deixa eu ver se tá tudo certo. Calma aí, eu vou pegar o quadrinho aqui para mostrar. Então vamos finalizar o vídeo aqui. Esse aqui é o quadro tático, tá? O que eu pensaria esse time ainda continuando no 3-4-3, mudando peças? Então esse seria o esboço do time, né? Mas como que esse time, na minha opinião, se comportaria na saída de bola?
continuaria o 3+1, certo? E o tripé, cara, colocaria esse tripé, certo? Subindo Felipe Anderson e o Arias, bom. Ou esse tripé, tá? Ou esse... Não, calma aí, aqui, ó. Esse tripé, certo? Com o Flaco Lopes saindo para receber e abastecendo o Maurício e o Vitor Roque, certo? Com a fase de ataque, o Arias tendo o corredor, o Felipe Anderson tendo o corredor, tá? Com o Marlon, o Barbosa e o Murilo protegendo, tá? O Alan, no caso. Então a gente viria algo mais ou menos assim. Quando o Flaco entrasse, tá? O Alan poderia ter liberdade, né, para transicionar. Então, muito mais dinâmico, mais ofensivo, mas o que me preocupa aqui, no caso de treinamento, é a recomposição. Então, a recomposição, cara, eu imaginaria que seria muito tranquila. Tá? Isso eu falando sem treinamento. Então, desceria as duas linhas de 4. Opa. As duas linhas. Uma linha de 5, no caso, né? Uma linha de 5. Ou aí vem a variação, né? Ou a linha de 3, só que aqui ia ter que fazer uma transição sinistra aqui do Alan para a esquerda, né? Ou desceria o Vitor Roque para a linha de 4. Deixando o Flaco aqui. Porra, Marcelo, por que o Flaco tem que ficar aí e o Vitor Roque tem que descer uma linha? Simplesmente para... O Palmeiras pega uma bola no contra-ataque, o Flaco, que tem mais técnica, dominaria a bola, o Vitor Roque disparar, pro Maurício disparar, pro Felipe Anderson disparar, ou pro Arias disparar, certo? E a construção continuaria, a defensiva continuaria assim. Opa, mudei aqui, ó. Continuaria dessa forma. Aí o Alan, cara, eu manteria só pelo dinamismo dele, cara, de quebrar a linha, certo? Que o certo aqui teria que ser o Andreas Pereira, né? Andreas Pereira. Que aí seria um encaixe perfeito, certo? E pro segundo tempo entraria o Alan aqui, tá? E faria toda essa movimentação que o Maurício fez. Sério, por que o Alan ficou em segundo tempo? Cara, porque o Maurício, ele tá vindo de 6 jogos, 4 gols, e ele tá numa boa fase. Então eu tô levando em consideração o momento também. Mas com o Alan também não seria uma péssima escolha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido como eu penso esse Palmeiras com 3 zagueiros, tá? Parte com bola, parte sem bola, que é assim que o futebol é visto, tá? Não é o quadrinho da Globo lá que mostra 4-3-3, 4-4-2. Todos os jogadores com as suas funções. E vamos ver, né, o que tem pra nos esperar aí, né, cara? Palmeiras e Fluminense esse final de semana e depois Palmeiras e Cerro, o jogo da volta. Então tamo junto, até o próximo. Se você gostou do vídeo aí, dá um like, deixa o seu comentário e inscreva-se no canal. Tamo junto.